Timóteo. Hoje é a nossa terceira mensagem nessa série, a segunda mensagem propriamente dita na carta. Então, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 3 a 18. Eu quero lembrar aos irmãos que o grande tema, a grande ideia da segunda carta de Timóteo é que nós devemos suportar as provas do ministério, perseverando na palavra e na pregação. Nós devemos suportar as provações, nós devemos suportar os sofrimentos. E à medida que suportamos, comprometidos com a proclamação do Evangelho de Deus. E essa é, digamos, que é a grande ideia que percorre toda a segunda carta. Na primeira mensagem, no versículo 1 e 2, aqueles que estiveram aqui, irmãos, se lembram bem que falamos sobre a promessa do Evangelho. O apóstolo Paulo, nos dois primeiros versículos, trabalha muito bem isso, que o Evangelho é a promessa de vida que está em Cristo Jesus. Então, ali nós aprendemos isso da palavra de Deus, que o Evangelho é vida, as bênçãos do Evangelho. Como é bom podermos iniciar uma carta reconhecendo isso, a promessa de vida. Agora, nessa manhã, meus irmãos, nós olharemos do versículo 3 a 18 e verificaremos que Paulo, ele é bastante duro com Timóteo. Paulo está dizendo a Timóteo que o Evangelho é sofrimento. E por causa do Evangelho haveremos de sofrer. Então, por isso que o tema dessa mensagem é um chamado ao sofrimento. Nenhum de nós gostaríamos de receber um chamado para sofrer, não é isso? Alguns dizem, pare de sofrer. No entanto, o Evangelho de Deus, o comprometimento com a verdade do Evangelho, uma vida de obediência ao Senhor, uma vida de fidelidade à pregação do Evangelho, redundará em sofrimentos proveniente a essa fidelidade. Então vamos olhar para o texto e vamos perceber que a confiança, meus irmãos, a confiança no poder de Deus nos encoraja a enfrentar os sofrimentos pelo Evangelho. Então é isso que nós meditaremos nessa manhã. Então olha aí, por favor, versículo 3, iniciamos. Paulo diz assim a Timóteo: dou graças a Deus a quem sirvo com consciência limpa, assim como servi os meus antepassados, ao mencionar-te sempre as minhas súplicas noite e dia. Recordo-me das tuas lágrimas e desejo muito te ver, para encher-me de alegria. Também recordo a fé sincera que há em ti, que primeiro habitou em tua avó Lode e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Por essa razão, lembro-te de que despertes o dom de Deus que há em ti mediante a imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor nem de mim. Prisioneiro dele, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho, segundo o poder de Deus. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas devido ao seu propósito e à graça que nos foi concedida em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Senhor Jesus, de nosso Salvador Cristo Jesus, que destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho, do qual fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa razão, sofro também essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Preserva o modelo dessas palavras, que de mim ouviste na fé e no amor que estão em Cristo Jesus. Guarda o bom tesouro com o auxílio do Espírito Santo que habita em nós. Bem sabes que todos os que estão na Ásia me abandonaram, entre eles Fígilo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me trouxe ânimo e não se envergonhou de eu estar na prisão. Pelo contrário, quando chegou a Roma, procurou-me com persistência e me encontrou. O Senhor lhe conceda que naquele dia obtenha misericórdia diante do Senhor. E bem sabes
quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Queridos, é impressionante olharmos para essa carta e verdadeiramente reconhecermos que o jovem Timóteo, o jovem pastor Timóteo, ele precisava ter o seu caráter lapidado. Ele precisava ser, por Paulo ali, sacudido. Ele precisava parar e perceber que o velho apóstolo Paulo, que já estava no final de sua vida, tinha muito a lhe ensinar, tinha muito a trabalhar com ele. O que nós temos aqui é que talvez, é muito provável, que essa segunda carta de Paulo a Timóteo seja a última carta de Paulo a Timóteo. Ao que tudo indica, o que tudo nós temos. E quem é Timóteo para Paulo? Timóteo é filho na fé de Paulo. Timóteo, ele era um discípulo amado. O apóstolo Paulo, ele tinha um grande apreço, ele tinha uma grande consideração por Timóteo. E Timóteo acompanhou Paulo em suas viagens missionárias. Timóteo andou com Paulo. Timóteo esteve com Paulo enquanto Paulo liderava, enquanto Paulo treinava, enquanto Paulo discipulava os novos convertidos em toda aquela região da Ásia Menor. Certamente havia um relacionamento muito bacana, muito especial. E nós temos aqui Timóteo na cidade de Éfeso. Timóteo está pastoreando uma igreja que não é uma igreja perfeita, uma igreja que havia bestas feras, uma igreja que havia pessoas difíceis, uma igreja que havia muitos problemas. Interessante isso. Embora Deus tenha realizado uma obra extraordinária na cidade de Éfeso, o fato é que não era uma igreja simples de pastorear. Éfeso era uma igreja que havia grandes desafios. E quando consideramos tudo isso, Paulo então está fazendo o quê? Naquilo que lemos aqui, na carta, na segunda carta, Paulo ele quer realmente desenvolver o caráter de Timóteo. Paulo, ele quer divertir Timóteo das falsas doutrinas. Ele quer que haja um desenvolvimento no ministério de Timóteo naquela igreja e como Timóteo deveria enfrentar aqueles que se rebelavam. Então, meus amados irmãos e irmãs, nós temos algo muito interessante de perceber, é que muitas das vezes estamos com os desafios da igreja no tempo de hoje, enfrentamos problemas, enfrentamos lutas, enfrentamos situações difíceis, das quais queremos desanimar, queremos entregar os pontos, queremos desistir, mas essa deve ser a nossa postura. Nós devemos desistir diante aos embates, diante aos desafios, diante aos problemas? Jamais. Então Paulo está dizendo a Timóteo, meu querido, não desista, não pare, enfrente os problemas, enfrente as lutas. Você não pode entregar os pontos nesse momento. E Paulo está no final da sua vida, lembremos-nos disso. Paulo está passando o bastão para Timóteo. E como que Timóteo então deveria se portar? Primeiramente, olhemos para o versículo 3 a 7. No versículo 3 a 7, o apóstolo Paulo está dando a Timóteo aí uma ordem. Ele fala, reavives o dom que há em ti. Como que nós enfrentamos o sofrimento? Como que nós trabalhamos para o desenvolvimento da igreja, meus irmãos? Como que nós não sucumbimos diante das lutas? Reavivando o dom que Deus nos deu, reavivando aquilo que nos foi confiado. Versículo 6, Paulo fala a Timóteo, por esta razão, pois-te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Que dom o Espírito de Deus tem dado a você? Que ministério, que trabalho Deus tem dado a você na igreja, para a edificação da igreja, a qual você precisa reavivar-se, a qual você precisa ser reencorajado, a qual você precisa olhar para esse ministério, para esse desafio, certo de que Deus o capacita, o Espírito Santo de Deus o capacita para realizá-lo. Por que Paulo diz isso? Paulo conhece muito bem Timóteo. O versículo 6 mostra essa advertência de Paulo, essa exortação, mas olha o versículo 3 a 5. No versículo 3 a 5, nós temos Paulo que conhece Timóteo intimamente. Paulo fala assim, recordo-me no versículo 4, recordo-me das tuas lágrimas e desejo muito te ver, para encher-me de alegria. Também recordo a fé sincera que há em ti, que primeiro habitou na tua avó Lóide e em tua mãe Eunice,
e estou certo que também habita em ti. Paulo conhece Timóteo na sua intimidade familiar. Paulo, ele realmente conhecia bem esse jovem. E o que nós precisamos observar é que permaneça firme, não pare. O sofrimento é verdade. As lutas fazem parte do ministério cristão. As lutas, os problemas, eles virão. Mas, querido, esse não é o foco. O foco é o ministério que Deus confiou a você, o ministério que Deus confiou a nós. Reavives o dom que é em ti pela imposição de minhas mãos. Esse termo reavivar é aquela ideia de aquecer o coração. É como que se a chama estivesse apagando, aquele entusiasmo, aquela alegria, aquela determinação, aquela empolgação ou aquela convicção, ela começa a esmorecer, ela começa a recuar, você começa a perder aquele brilho, aquela alegria. Opa, não, a obra de Deus não pode ser feita assim, a obra de Deus precisa ser feita com bastante determinação. E versículo 7, Paulo fala o que é Timóteo, olha na sua Bíblia. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O que precisamos reconhecer, meus irmãos, é que cada um de nós temos que reavivar o dom que Deus nos deu. Não somente isso, mas olhemos também e vamos perceber que Paulo não somente fala para Timóteo reavivar o dom, mas Paulo fala a Timóteo também que ele precisava não tenhas vergonhas. Não te envergonhes. O versículo 8 ao 11 trata sobre isso. Não te envergonhes, mas participa do sofrimento. Olha o versículo 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. E podemos perguntar: o que é esse poder? Como é esse Evangelho? Como que Timóteo deveria suportar o sofrimento? Por meio do poder de Deus, por meio da convicção, da certeza de que o Evangelho é a verdade. O Evangelho mostra-nos Cristo Jesus como único Senhor e Salvador. O Evangelho é aquele que Paulo vai dizer: Deus nos dá a imortalidade por meio do Evangelho, por meio de Cristo, a vida eterna. Então, versículo 9, Paulo vai mostrar por que vale a pena. Olha no versículo 9 aí. Olha só. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, por que vale a pena? Por causa do poder de Deus. Paulo deixa muito claro isso na primeira parte, que nos salvou e nos chamou com a santa vocação. Por que vale a pena, meus irmãos, dedicarmos nossa vida ao Evangelho, dedicarmos nossa vida a Jesus, empreendermos o nosso tempo, as nossas energias, nossos talentos, os nossos dons? Por que vale a pena? Porque isso provém do poder de Deus que opera em nós. Não é por causa da nossa capacidade, não é porque nós somos talentosos, somos bons, somos pessoas que primam por uma moralidade. Não é por causa de mérito humano, mas é por causa da graça de Deus. Paulo vai falar no versículo 9, a segunda parte fala: não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Então, Ele nos chamou, porque Ele nos chamou, porque Deus nos salvou. Não é por causa da nossa capacitação, mas é por causa do poder de Deus, de sua própria determinação e de seu grande amor. Essa graça nos foi dada em Cristo desde os tempos eternos. E nós precisamos, como povo de Deus, ter segurança disso. Como é diferente quando passamos por sofrimentos e lutas, reconhecemos a soberania de Deus. Reconhecemos que Deus é Senhor e Deus não desampara os seus filhos. O que Paulo está falando de Timóteo: Timóteo, baseia a sua vida exclusivamente na graça de Deus. Timóteo, suporte os sofrimentos por causa do Evangelho de Jesus. Sem o Evangelho, Timóteo, nada tem valor. Sem Jesus, nada nessa vida
faz sentido, é grandioso, é glorioso. Sem Jesus, não. Meus irmãos, nós precisamos perceber isso, que a confiança no poder de Deus nos encoraja a enfrentar os sofrimentos pelo Evangelho. Então ele fala: Timóteo, tempos são difíceis, não é fácil não, mas meu queridão, não tenha vergonha. Não tenha vergonha de proclamar sua fé em Jesus. Não tenha vergonha de se posicionar como crente em Jesus. Não tenha vergonha de dizer às pessoas: eu creio em Jesus Cristo é o meu Salvador. Não tenha vergonha de falar: eu vou me manter puro para o casamento, porque isso é a palavra de Deus me diz. Eu vou ser fiel ao meu casamento. Eu vou ser fiel à minha igreja por causa de Cristo Jesus. E versículo 12 a 18, aqui nesse desfecho, Paulo vai dizer a Timóteo o quê? Preserves o padrão da sã doutrina. E Paulo vai nos mostrar aqui nesse versículo 12 e 18 um exemplo de um homem que preservou o padrão da sã doutrina, que é o próprio Paulo, e também ele vai nos mostrar acerca de Hermógenes, ele vai nos mostrar acerca de Fígelo, homens que preservaram o padrão da sã doutrina, homens que não tiveram vergonha de Paulo porque ele estava encarcerado em Roma, homens que tiveram uma vida correta, uma vida aprovada por Deus. Então, quando olhamos para isso, irmãos, reconhecemos que o próprio Paulo sofreu. Olha no versículo 12. É por isso que estou sofrendo essas coisas. Por causa do que ele está sofrendo? Por causa do Evangelho de Deus. E ele diz então: todavia não me envergonho, porque eu sei que tenho crido, estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Versículo 13: mantenha o padrão dessas palavras que de mim ouvistes com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Está ciente que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Concedo sem misericórdia caso Onesífero. E o que é importante é observar isso. Eu fiz um erro aqui agora. Hermógenes e Fígelo abandonaram Paulo, mas Onesífero não. Estou corrigindo aqui o erro que eu falei, tá? Então é importante olhar que Onesífero não abandonou Paulo. Onesífero, ele suportou, mas Paulo mostra o exemplo de Fígelo e Hermógenes que abandonou. Ou seja, haverão aqueles que permanecerão fiéis e haverão aqueles que haverão de abandonar. Mas Paulo diz o quê? Sofre porque eu sofro porque eu creio. Eu sofro porque eu sou fiel. Eu sofro porque eu prego o Evangelho. Então, qual é a diferença de Paulo e Timóteo aqui nesse momento? Paulo já é um velho. Paulo está no final da sua vida. Paulo, ele está caminhando para a morte. Mas Paulo, ele está firme em Jesus. Paulo não abandonou a sua fé. Timóteo, jovem, começando já há alguns anos de caminhada, mas ele está se deixando ser persuadido pelas bestas feras, pelas lutas, pelos problemas do ministério. E Paulo fala: para com isso, meu filho, não pare, não desanime. Então, meus amados irmãos e irmãs, quando nós olhamos para tudo isso, nós precisamos reconhecer que a confiança no poder de Deus nos encoraja a enfrentar os sofrimentos pelo Evangelho. Confie no poder de Deus. Confie no Evangelho de Deus. Enfrente os sofrimentos por causa do Evangelho. E para que isso aconteça, nós temos que reavivar o dom de Deus, conforme vimos no versículo 3 a 7. Nós precisamos sermos pessoas que não tenham vergonha do Evangelho de Deus, versículo 8 a 11, e precisamos preservar o padrão da sã doutrina, no versículo 12 a 18. É desta maneira que nós vamos suportar os sofrimentos, que nós vamos enfrentá-los. Então, Paulo está chamando Timóteo para sofrer. É um chamado ao sofrimento, à fidelidade ao Evangelho de Deus, mas a certeza de que nós somos mais do que vencedores, na certeza de que a palavra nos assegura que Deus nunca haverá de nos abandonar. Então vamos orar nesse momento, vamos agradecer ao Senhor pela sua palavra e que possamos ter a postura que Paulo teve e Timóteo também aprendeu a ter. Pai, obrigado por tua palavra, obrigado pelo teu cuidado, obrigado, Deus, pela tua graça e tua bondade. Ó Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor é muito claro conosco, nos diz que a fidelidade ao Evangelho, a fidelidade à sã doutrina,
ela resultará em sofrimentos, em perseguições. Ó Pai amado, e nós não devemos sucumbir diante disso, nós não devemos abandonar a fé, nós não devemos rejeitá-lo, nós devemos sim, ó Pai, nos mantermos fiéis ao Senhor, fiéis à Tua palavra, confiados em Seu poder, confiados em Sua graça, perseverando e prosseguindo sempre. Que possamos, ó Pai, sermos aprovados por Ti, e quando chegar o dia de nossa partida, ó Deus amado, estejamos certos e seguros de que ouviremos do Senhor, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Ó Pai, que assim seja com a minha vida, que assim seja com cada filho e filha do Senhor nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos?